João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? Esse texto que nós lemos aqui é uma analogia poderosíssima de Jesus, que retrata, que reflete, que mostra perfeitamente como é a vida. Então, você sabe que analogias são exemplos, usados para clarear melhor o teu entendimento. Então, Jesus vem e diz para os discípulos, faz aqui essa analogia comparando a vida, deles com essa mulher que está prestes a dar à luz. E ela, no momento que está então prestes a dar à luz, ela sente tristeza, sente dores, mas logo em seguida, aquele momento do parto, aquela dor vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, e a alegria é tão grande que ela não se lembra mais daquela dor, daquela aflição. Essa é uma analogia simples que Jesus faz aqui a nós, e eu creio que Deus quer falar muito forte no seu coração por meio dessa palavra. Hein? Alguém crê? Glória a Deus. Então, esse é um tempo que nós sabemos que já foi profetizado que seria um tempo de dores, tempo de dificuldades, de dores. E eu sei que esse é o momento, talvez, esse é o exato momento que muitas pessoas, de repente, estão sentindo dores de parto. E a dor de parto, irmãos, ela fala daquela dor intensa. Quantos aqui sentiram a dor de parto? Menos os homens, tá? Por favor, os homens não levantam a mão. Eu não senti, mas pelo que todo mundo diz, as mulheres aí, diz que é uma dor intensa, não é? A Ceissa está aqui com um recém-nascido aqui, deve ter passado recentemente essa dor, né? Então, esses são aqueles momentos, irmãos, que nós passamos e vivenciamos essas dores, que às vezes elas são intensas e geram contrações para nascer algo que Deus está trazendo sobre a sua vida. Preste atenção, porque isso aqui é um trocadilho de palavra que Jesus usa aqui para falar sobre a sua vida, para falar sobre nós e os momentos de dores que vivemos. Amém? Talvez alguém que está aqui nessa noite está, de repente, vivendo esse momento de dores de parto. Mas você, de repente, por não ter recebido essa palavra, estava apenas confundindo isso com angústias, mas, de repente, você pode estar vivendo essa dor que está denunciando ou mostrando que amanhã está nascendo algo maior e grande sobre a sua vida. Alguém crê nessa palavra? Então, mas essa dor de parto, ela, como diz aqui o texto de Jesus, é uma dor necessária, irmãos. Amém? Diga assim, a dor do parto é uma dor necessária. Eu só esclarecendo aqui, eu sei que muitas mulheres vão falar, pastor, mas hoje em dia não sente mais dor, tem cesariana, o povo vai para o hospital antes da hora, tal, e tira o menino, mas isso aqui é um trocadilho de palavras da época de Jesus, que não se tinha cesariana, não tinha médico para adiantar o processo, e todas as mulheres sentiam dores de parto. Amém? Então, pegando nesse contexto geral, então, nós compreendemos o quê? Que a dor de parto, ela é essa dor necessária, por quê? Porque ela tem um propósito maior, ela tem uma razão específica pela qual nós passamos por ela, que é justamente uma bênção que Deus está gerando e que está nascendo na sua vida. Então, nós passamos por essas dores, por quê? Porque necessariamente, se nós queremos gerar
ou dar à luz a isso que nós concebemos um dia. Quando você vem aqui, irmãos, na igreja, a Bíblia diz que o Espírito Santo engravidou Maria, amém ou não? E quando você vem à igreja, a palavra engravida você. Você é homem também. Quando nós viemos à igreja, a palavra é como uma espécie de uma semente que ela é colocada em nós, e ela nos engravida de sonho, de projetos, de algo maior que nós não vivemos hoje, mas nós cremos que pela palavra isso vai ser realidade na nossa vida. Alguém crê nisso, irmãos? Eu sei que você tem coisas que um dia foi sonhos e você deu à luz a isso. Então, há sonhos de Deus que há dentro de nós, que foi concebido pela palavra de Deus, que ele, para vir à existência, você vai ter que passar por dores. Para esse sonho vir à existência, você precisará passar por dores. Deus disse à mulher: em meio a dores, darás à luz filho. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Que a dor de parto é uma dor necessária para a mulher que então concebeu. Ou seja, ter filhos trará dores para a mulher. Para que ela possa então dar à luz àquela criança, ela vai sentir dores. Então nós precisamos compreender o quê? Que existem alegrias que elas só vêm por meio de aflições, irmãos. Olha o paradoxo que é muitas coisas na nossa vida. Existem alegrias que elas só vêm por meio de aflições que vêm primeiro. A mulher, quando está lá no hospital, chorando de dor, é uma aflição que daí a pouco tornar-se-á em alegria na vida daquela mulher. E se ela fosse pensar nisso, ela não iria engravidar, né, Mariana? Então há vitórias que não vêm sem dores. Jesus disse à igreja: no mundo passareis por aflições. Por isso que você precisa aprender a lidar com as dores, irmãos. Porque tem vitória que Deus quer entregar a você, mas Ele só vai conseguir entregá-la por meio de aflições e dores primeiro na sua vida. Tem vitórias que só vão chegar depois de nós termos chorado, derramado lágrimas. Então há momentos que nós não temos que tomar analgésicos, nós temos que simplesmente dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou pronto para passar por isso aqui. Jesus não queria passar pela cruz, mas Ele passou porque era necessário passar pela cruz. Para que uma vitória maior chegasse, e essa vitória está sentada nessas cadeiras aqui hoje, que é a sua vida, que reconheceu a Ele como Senhor e Salvador. Nós que um dia reconhecemos o Senhor, somos fruto daquela dor de Jesus lá atrás. Maria foi engravidada, pelo Espírito Santo, gerou Jesus, que veio também grávido de Deus, desse sonho de salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então toda mulher, irmãos, que está para dar à luz, ela sentirá dores, segundo o texto de Jesus aqui. Mas mesmo assim, o que nós percebemos? Toda mulher, segundo disse Jesus aqui, que está prestes a dar à luz, ela vai sentir dor. E mesmo assim, as mulheres engravidam. Não é? E ainda comemora quando descobre. Porque o foco dela está onde? Na dor ou na criança que vem depois? É isso que Jesus está falando por meio dessa palavra aqui para nós. Entenda, por favor. Essa é a lógica da vida que Jesus fala por meio aqui dessa analogia. Ou seja, tudo que você precisa para suportar dores são motivos. Acho que uma pessoa entendeu o que eu falei. Tudo que você precisa para suportar dores são motivos. Ou seja, você suporta dor quando você tem um motivo que você sabe que tem depois daquela dor. A mulher suporta a dor, por quê? Ou engravida, melhor dizendo, por quê? Porque ela sabe que mesmo havendo de passar por aquela dor do parto, depois que passa pela dor do parto, vem a alegria de olhar o rosto da criança. Portanto, meu irmão, é o que a palavra diz em Hebreus, para nós olharmos firmemente para Jesus,
que é o autor e o consumador da nossa fé, que em troca da alegria que foi proposta a ele, a Bíblia diz que ele suportou a cruz e desprezou a afronta e hoje está sentado à destra de Deus. Ou seja, olhe para o exemplo de Jesus, que é o autor da fé, consumador da fé, que agiu de tal maneira. Como que ele agiu? Ele agiu olhando para a alegria que foi proposta após a dor do sofrimento. Eu quero falar a dor que você passa hoje, ou que você passará amanhã, depois dela tem uma alegria de Deus que virá sobre a sua vida. A bênção de Deus que está nascendo sobre nós, e que às vezes naquele momento de vir à existência, às vezes são dores por meio de lutas intensas, né, que passamos, essas dores virão. Então, até Jesus, a Bíblia diz aqui, que ele suportou a dor da cruz por causa da alegria. Por causa de uma alegria que ele supostamente enxergava que havia de vir depois. Paulo disse, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Então, ele diz, não atentando nós às coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, e as que não se veem, elas são eternas. Ou seja, ele está falando aqui de uma aflição que é momentânea, e desse olhar que nós precisamos ter para as coisas que são eternas. Por quê? Porque quando você olha para as coisas terrenas, elas são passageiras, mas o momento da dor, mesmo sendo passageiro, parece eterno. Quando você está vivendo um problema, e eu sei que você já viveu alguns problemas na sua vida, e aquela dor era muito intensa, naquele momento parecia insolúvel aquilo. Mas você não está aqui? Você não venceu? Não passou? E você que está passando hoje vai passar também? Amanhã você estará bem? Por quê? Porque você sabe que passa, como diz aqui, é momentâneo, é passageiro. Ele vai dizer que aquilo que é eterno são coisas que você nem enxerga, porque são coisas que são espirituais. Agora, tudo isso aqui é passageiro, ou seja, quando Paulo está dizendo isso aqui, nós precisamos compreender que toda dor que ela não tem um objetivo, irmãos, toda dor que ela não tem um objetivo, não faz sentido sofrê-la. Aí é aquilo que nós chamamos de pena. Muitas vezes você pode estar vivendo uma dor sem nenhum objetivo, e aí você sabe que aquilo não tem razão para passar por aquilo, porque aquilo é simplesmente uma pena de algo que você fez de errado. Você está sendo penalizado e sofrendo aquela dor. Então, há sofrimento que é uma condição na nossa vida. Há sofrimento que são condições na nossa vida. E é o exemplo aqui do que ele está falando. As dores do parto é uma condição para a mulher que quer dar à luz. Agora preste atenção, escute isso aqui. A mulher, a dor do parto, não é obrigado nenhuma mulher a passar. Deus não disse para você que você era obrigado a engravidar. Ou seja, a dor do parto, ela não é uma dor obrigatória, mas ela é uma dor necessária para aquelas que querem dar à luz. Você entende isso? A dor não é obrigatória para a mulher, mas segundo Jesus aqui na analogia que ele faz, se ela quer dar à luz à criança, ela necessariamente vai ter que passar pela dor. Queridos, isso está falando da sua vida. Preste atenção, olhe bem isso aqui. Tem coisas que você não é obrigado a passar. Mas se você não passar, também tem bênçãos que não virão. Você entende isso? Como a mulher que quer dar à luz e quer ter a criança, ela tem que passar pela dor do parto, como disse Jesus, assim também é a nossa vida. Tem coisas que você não precisa sofrer não.
Se não quer, tudo bem, mas também tem bênçãos que você não desfrutará, não conhecerá, apenas verá a vida dos outros. Ó, fulano como é abençoado, como fulano venceu, como fulano tem uma família maravilhosa, como fulano tem uma vida estruturada. Por quê? Porque ele aceitou passar por lutas, para ter a vida que ele tem, para viver a bênção que ele está desfrutando hoje. Portanto, se você compreender isso, meu irmão, você vai compreender que no momento das dores, você vai olhar e você vai ver assim, eu tenho um motivo pelo qual eu estou passando por essa aflição, como disse Jesus, por essa dor. Então há dores que você não precisa passar, mas também se você não quiser passar, há bênçãos que você também não viverá. Porque há bênçãos que são, para que elas venham, elas terão resistência para nascer, e nós precisamos romper isso na nossa vida. É como você vê essa geração de hoje, que quer viver a bênção sem o processo, quer ter o que o outro tem, mas não quer sofrer o que o outro sofre. Não é assim? Como eu queria ter aquele casamento, mas você não sabe que para ter aquele casamento daquela forma, aquela pessoa sofre, às vezes, por vezes, para ter que perdoar, para ter que aceitar o outro, para ter que lidar com o outro, para ter que passar por cima de algumas coisas que teve que superar. E aí nós só olhamos para o resultado na vida dos outros, nós não percebemos que para ter aquele resultado, nós precisamos também passar lutas, tribulações. Então há muitas pessoas sofrendo sem nenhuma causa, irmãos. E é aqui onde está o problema que a gente vê muito nesse tempo. São pessoas sofrendo sem ter uma recompensa após aquela aflição. Pessoas que às vezes estão passando por alguma aflição, alguma luta, sendo apenas penalizada por uma luta, por um problema que viveu, ou por um erro que cometeu, e agora ele está vivendo simplesmente a consequência de um erro que ele teve no passado. Agora entenda uma coisa: as dores que são necessárias para bênçãos nascer na sua vida, ela é uma, e a dores como forma de pena é outra. E aí é onde você vê muita gente que às vezes confunde uma coisa com outra. Às vezes, se você entende isso aqui, se você errou na sua vida, se você cometeu certos erros, ou cometer certos erros, você vai viver dores, às vezes, simplesmente em punição, vamos dizer assim, em pena que às vezes vem sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que o nosso pecado, ele vai gerar em nós consequências muito fortes, e algumas delas são, como diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte, ou seja, algumas consequências levarão mesmo a mortes de coisa na nossa vida. E nós sabemos que às vezes tem muitas lutas que nós passamos, que não é aquela luta que você sabe assim, poxa, eu estou aqui pagando um preço por algo, eu sei que amanhã vem uma recompensa. Não, tem muita gente sofrendo, irmãos, simplesmente sofrendo consequência dos seus pecados, ou de escolhas erradas que viveu. Agora entenda uma coisa: sofrer por uma causa é diferente, porque quando você sofre por uma causa, você sabe que depois daquela causa tem uma alegria que virá. Você sabe, eu estou sofrendo hoje, mas amanhã eu sei que há uma alegria que vai nascer de Deus na minha vida. Eu estou passando por essa tribulação hoje, mas eu sei que amanhã isso vai gerar uma bênção maior na minha vida. Eu sei que hoje eu estou tendo que suportar essa aflição, mas eu sei também que amanhã eu vou estar vivendo essa bênção que eu aguardo depois dessa aflição. Mas Jesus, ele vai dizer que o nosso sofrimento, o sofrimento do cristão, o sofrimento de quem é de Deus, ele tem uma causa. Olha, preste atenção. Jesus disse que o nosso sofrimento, ele é como o sofrimento da mulher grávida. 3 coisas que eu compartilho com você a respeito desse fato que Jesus usa aqui para exemplificar. Primeiro,
A mulher grávida, a dor da mulher grávida, ela sabe que ela passa em breve. Segundo, a dor da mulher que está para dar à luz, ela entrou naquela dor ciente que ia passar por aquela dor. Não é? E terceiro, a alegria que vem após aquela dor é tão grande, mas tão grande, que faz a mulher esquecer a dor. Glória a Deus. Olha o tanto que isso aqui é lindo, irmãos. Quando a analogia que ele faz aqui é para fazer você compreender isso. A primeira coisa quer dizer, há uma certeza de que a dor vai passar. A mulher está ali na agonia de dar à luz e ela sente aquela dor, aquele incômodo, aquela contração, mas ela sabe, daqui a pouco vai passar. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, quem é de Deus tem que compreender que as dores que nós passamos, elas vão passar, nós passamos. Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Ele não disse: no mundo vivereis em aflições. Ele disse: passareis por aflições. Quer dizer que as dores vão passar. E a segunda coisa aí fala de que a gente entra, a mulher que ela engravida, ela sabe que vai ter que dar à luz, então ela sabe que vai ter que viver uma dor. Olhe para cá. A mulher sabe que vai ter que viver aquela dor. E quando você sabe que vai ter que viver uma dor, você se prepara psicologicamente, não é? Então você fica já ali se preparando para você, na hora, ser forte e você não ser pego de surpresa. Então, toda vez que você vem à igreja, o Espírito Santo está preparando você para os momentos de dores, dificuldades que você passar. Você conseguir suportar isso psicologicamente, uma pessoa preparada. Quantas pessoas que qualquer coisa hoje caem, sabe, em ansiedade, em depressão, mas a Bíblia diz aqui que aquele que é de Deus, ele sabe que vai passar por certas dores, que elas são necessárias, porque ele tem um objetivo maior para a sua vida. E a terceira coisa fala o quê? Que a alegria, disse Jesus, a alegria que a mulher sente quando ela vê o rosto da criança é tão grande, que ela não lembra mais da dor. Irmãos, é tão bom você olhar a primeira vez que você vê o rosto do seu filho, não é? Alguém lembra ainda aí? Eu lembro do Davi, nasceu, e aí passaram com a maca ali, com ele, para a sala, e botaram assim entre as pernas da minha esposa, e foi para o quarto. Quando chegou lá, eu já aquela ansiedade para pegar e ver, e aí eu peguei e vi o rostinho dele assim, ele só com o olhinho saindo para lá e para cá assim. Essa cena nunca sai da minha cabeça. A Radassa, a médica, trouxe ela na sala ali. Quem é o pai? Na sala de espera, né? E eu fui lá, e ela mostrou tão pequenininho. Eu falei: meu Deus, que eu fico com dó dela. Mas são cenas que você não esquece. E aquela alegria que é gerada na gente, irmãos, é algo tão intenso, que toda tristeza, toda angústia, toda dor vale a pena. Sabe, essa é a dor que vale a pena você passar. Essa analogia fala disso, dessas dores que nós sentimos na vida que vale a pena passar. Tem dores que vale a pena você passar por elas, irmão, porque tem uma recompensa maior que virá na sua vida. E uma delas é servir a Deus. Vamos, por servir a Deus, passar por muitas aflições, mas vale a pena, vai ter o dia da recompensa de todo cristão. Então Jesus faz aqui esse trocadilho de palavras para você entender isso. Então a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, verso 10, ou melhor, Neemias capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí Paulo vai dizer que ainda que as aflições, né, desse tempo, elas não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Ou seja, nós estamos vivendo aflições agora, algumas dores agora, mas a promessa daquilo que viveremos é uma alegria, uma glória que não tem como expressar em palavras. E aí, se você é crente imediatista, você se desvia. Mas se você é crente com um olhar na glória, você sabe que a alegria que está proposta a você, se você é o cristão que está com um olhar na alegria da vida eterna, você sabe que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em você há de ser revelada. Amém? Então, só para terminar, a Bíblia diz aí no versículo 21, a mulher que está para dar à luz, ela sente dores porque chegou a sua hora. Você pode falar para alguém, diga, chegou a sua hora. Amém, irmãos? Existem coisas que às vezes nós vamos ter que passar porque é chegada a nossa hora. A palavra diz aqui muito claramente que quando chega a hora da mulher dar à luz, ela vai então se intensificar essas dores. E a dor da geração, ou melhor, da gestação, ela é uma dor, mas a dor de dar à luz é outra. A mulher, quando está concebendo a criança, né, quando está gerando a criança, ela sente dores, incômodos, né, o corpo vai se ajustando ali, os órgãos vão se... mas a dor da gestação é uma dor suave. Agora a dor do parto, disse Jesus aqui, porque chegou a hora do parto, é uma dor intensa. Então, quando a dor intensa chegar sobre a sua vida, quando você viver momentos de dores intensas, lembra dessa palavra. Pode ser que tem uma bênção que está nascendo na minha vida. Pode ser que há uma bênção de Deus que está nascendo na minha vida. Então, será que há alguém aqui nessa noite sofrendo dores de parto? Dores por motivo, dores por uma razão, dores que você sabe que você vai ter que passar por ela, mas você tem uma expectativa de algo maior que está nascendo na sua vida. Então a sua bênção está nascendo. Falar da dor de parto, fala desse momento que a sua bênção está nascendo, aquilo que foi gerado, sabe, por dias, por meses, talvez por anos, gerado em você, né? Deus engravidou Abraão e ele ficou 20 anos grávido. Aquelas contrações começaram a chegar, e no momento que ele teve realmente que dar à luz, né, ele também vivenciou ali as suas dores, mas ele viveu essa gravidez. E eu quero falar para você, meu irmão, nós precisamos deixar essa palavra todo dia nos engravidar nesse lugar, sabe, de projetos de Deus, de sonho de Deus para a nossa vida. Então a Bíblia vai dizer, mas quando o bebê nasce, a alegria que vem sobre a vida da mulher vai embora, por causa da criança que nasceu. Então, eu dou uma palavra para você nessa noite. Não ore para Deus tirar ou não, que a sua vida não tenha aflição. Não ore para isso. Deus não vai ouvir essa oração. Deus nunca deixa eu passar por dores, Senhor. Deus não escuta essa oração. Deus nunca deixa eu passar por luta, Senhor. Deus não vai ouvir essa oração, irmãos. Agora, qual que é a sua oração? Como que deve ser a sua oração? Ore para que as lágrimas que você tem derramado, elas tenham motivo. Ore para que a alegria que está vindo seja maior do que a tristeza que você está vivendo. Ore para que a alegria que vai nascer sobre a sua vida, ela faça você esquecer as dores que você está vivendo. Sabe, a nossa oração deve ser para que nós não venhamos desistir de dar à luz, quando na verdade já está prestes a chegar aquilo que você está orando faz tempo, e aí por ser algo com promessa de dores, então não quero não, Deus, deixa para lá. Não. Sabe, essa é a história de José, irmãos. A Bíblia diz, você sabe toda a história que ele passou. José foi vendido, foi humilhado, né, na casa de Potifar como escravo, foi injustiçado,
Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que José passou, de angústia, de dores, de traição, de injustiça, quando nasce o primeiro filho de José, o que ele fez? A Bíblia diz que ele colocou o nome da criança de Manassés. Manassés, segundo o que ele estava ali se referindo naquele momento, diz a Bíblia, e o primeiro filho de José pôs o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. A alegria que ele estava vivendo naquele momento era tão grande, tanto do nascimento do filho, como da outra fase da sua vida, né? Que ele estava agora sendo governador, ele estava vivendo um outro momento da sua vida, era tão grande a alegria que ele estava vivendo, que já não lembrava mais da tristeza, da dor, da angústia. Você sabe por que muita gente permanece amargurado, permanece, chateado, permanece aquela vida, porque não vive, não colhe essas alegrias, irmão. Porque quando você consegue se manter focado naquilo que Deus tem falado que vai fazer na sua vida, e você consegue esperar isso acontecer, e isso acontece, e essa alegria chega na sua vida, você não vai ter tempo de ficar pensando na mágoa. Manassés chegou, e agora a alegria que ele estava vivendo era tão grande, que não fazia mais sentido ficar pensando na casa do pai dele. Agora, ficar aqui revoltado, não. Essa deve ser o foco, esse deve ser o foco de cada um de nós aqui. Vamos passar por dores, por lutas. Mas quando Deus manifestar do céu, essa graça dele, manifestando do céu, essa bênção dele na nossa vida, essa alegria que vai ser gerada em nós, ela é para ser tão grande, que faz você esquecer a tristeza, a dor que você está vivendo agora. Está sentindo contração? Está sentindo dor de parto? Fica firme, porque tem algo nascendo na sua vida. Fica firme, porque tem algo de Deus nascendo sobre você. Sabe? Se a mulher falar assim: não quero mais gerar, não quero mais dar a luz à criança, está dentro, tem que nascer. Não tem como, né, irmã Gil? Chega a hora do parto, aquela dor, a mulher fala: não vou ter, mas não quero ter a criança não, porque eu não quero sentir dor. Não tem como, irmão. A criança está dentro. Se ela falar que não vai nascer, a bênção vai morrer. E ela também pode morrer. Então, tem momentos que você precisa analisar a sua vida e falar assim: essa aqui é uma dor que eu vou ter que passar, porque eu quero viver esse objetivo maior na minha vida. Eu quero ver chegar algo que eu estou orando na minha vida. Então, José, ele vai dizer: olha, o nome dessa criança vai ser Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Que haja sobre a sua vida, que seja derramado sobre a sua vida uma alegria nova, que te faça esquecer de todo o seu sofrimento. Sabe, meu irmão, nós precisamos buscar dessa alegria para a nossa vida. Porque às vezes ficamos: não, é porque eu vivi isso, pastor, é porque eu passei por isso, é porque você não sabe o que eu passei, é porque você não sabe o que eu vivi, é porque você não sabe o que fizeram comigo. Sim, não sei mesmo não, mas eu sei o que Deus pode fazer na sua vida, superar esse momento de dor que você viveu. O que acontece é que nós somos muito, vivemos aquela autocomiseração, como você vê as pessoas assim hoje, querendo justificar o tempo todo, porque a sua tristeza, porque a sua depressão, porque a sua ansiedade, porque isso. Não, irmãos, é porque nós gostamos de viver nessa autocomiseração o tempo todo. Se você abrir o seu entendimento e começar a usar a fé, você vai ver Deus ministrar coisas novas na sua vida, que vão trazer sentido à sua vida, e vão te fazer esquecer, aquele sofrimento que você viveu. Então a verdade que nós precisamos não é não sofrer, é novas alegrias, que nos faz esquecer o sofrimento. E é isso que Deus faz. E é isso que o Espírito Santo faz. Ministrar sobre você uma nova alegria do céu. E aí onde a palavra de Deus termina dizendo que assim acontecerá com vocês. Você pode virar para o seu irmão e declarar sobre a vida dele isso aí. Diga: assim acontecerá com você.
Agora é hora de tristeza para você, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Olha a palavra de Jesus, irmãos. Essa aqui era uma palavra para aquele contexto, daquela época. Presta atenção, estou encerrando. Essa era uma palavra para aquele momento, para aquela época. Falando daquele contexto, Jesus ia ser preso, crucificado, sofrer, ia morrer. Então, aquele era um momento de dor intensa para Jesus e para os discípulos dele, que iria ficar sem o seu mestre, né? Mas aquele momento de aflição que eles iriam viver, estava angustiando os discípulos ali. Aquele momento que eles estavam vivendo de dor intensa, estava angustiando eles. Então Jesus vem e diz assim: olha, vocês hoje estão sofrendo. Vocês estão sofrendo. Mas eu voltarei e eu verei vocês de novo. Ou seja, eu vou ressuscitar. E vocês que estão pensando que eu morri para sempre, vocês vão me ver novamente. E a alegria de vocês, ninguém poderá tirar essa alegria. O Jesus que está visitando você com essa palavra hoje, Ele virá outra vez sobre a sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? O Jesus que vem hoje, por meio dessa palavra, falar contigo, visitar você, Ele virá novamente. E a Bíblia diz que a palavra que Ele dá aos discípulos é: então agora você pode estar triste, mas vocês se alegrarão ao me ver novamente. E essa alegria de vocês será completa e ninguém poderá tirar do coração de vocês. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra aí, onde Deus diz para você: eu virei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém poderá roubar e tirar essa alegria do coração de vocês. Finalizando, falando desse contexto aqui, fala também da volta, do regresso do Senhor Jesus, porque Ele virá outra vez, e essa alegria que foi ministrada, que está sendo ministrada em nós, por meio dessa palavra, ninguém poderá tirar ela, e quando Ele vier, essa alegria será permanente, será uma alegria da vida eterna, e ninguém poderá tirar essa alegria do seu coração. Então, meu irmão, sabe, se você hoje está sentindo contrações, dores, aprenda com essa palavra. Toda contração, toda dor de parto, ela tem que passar. Depois que ela passa, vem uma grande alegria na sua vida. Receba essa palavra aí. Se você está vivendo uma dor, uma luta, uma angústia, uma tristeza, uma aflição, se tem um motivo, saiba, sabe, tem algo sendo gerado em você todos os dias. Todos os dias. Hoje Deus está gerando algo em você por meio dessa palavra. E para nascer as bênçãos que Ele gera em nós, muitas vezes nós temos que passar por dores.